Bom, vamos ver aqui como é que um gerente, né, interage com o sistema. Bom, a primeira coisa é o seguinte, o gerente ele tem a possibilidade de realizar mudança de status de imóvel, certo? Quer dizer, o imóvel que está à venda, ele pode tirar de venda, ele pode realizar reservas. Quer dizer, normalmente as empresas dão esse tipo de atividade ao gerente. Então ele chega aqui, diz qual é o sistema, diz qual é o status atual, ele pode mudar para um outro status, né? E o sistema mantém controle sobre tudo que, basicamente as coisas mais importantes são realizadas com o imóvel, ele gravam logo para depois saber quem fez, né? Quem alterou valor, quem alterou endereço, quem alterou bairro, quem alterou status e outras coisas que ele considera importantes, né? Então aqui o gerente pode trocar o status do imóvel. Aqui o gerente pode pegar os clientes com os quais ele mantenha relacionamento, tá certo? E que estejam sendo atendidos pelos corretores, e ele pode inativar um cliente, ou ele pode transferir o cliente de um corretor para outro. Então ele chega aqui, ele bota alguns critérios aqui, por exemplo, eu quero saber clientes que não estão sendo visitados há mais de 15 dias, tá certo? Então, quando ele chega aqui, a última visita, 15 dias, o sistema já calculou aqui, tá? E ele vai realizar a consulta. Então, o sistema mostrou aqui todos os clientes que estão sem visita desde do dia 30/4. Ele agora pode ir analisando cliente por cliente. Ele clica aqui, analisa o cliente, a ficha do cliente, se ele quiser, ele liga para o cliente para conversar com o cliente, e depois ele decide se ele vai inativar o cliente, se ele vai repicar o cliente. Perfeito? Então, esse outro botão aqui permite que ele emita propostas. Tá certo? O sistema permite que as propostas sejam geradas e o usuário pode ter quantos modelos de proposta desejar. Certo? Embora o sistema tenha um modelo de proposta já pré-determinado por ele, o usuário pode ter em Word N outros modelos. Tá certo? Então as propostas aqui são dadas relativas ao imóvel, dados relativos ao proprietário, ao comprador, as pessoas que participaram da venda, né? Os dados financeiros, como é que a proposta será paga, o saldo, né? E o sistema gera essa proposta, e se a proposta for gerada em Word, o usuário depois ainda poderá alterar, certo? O resultado da proposta gerada. Aqui o gerente pode consultar imóveis, como um corretor também, né? Não vamos entrar nessa função. Aqui o gerente pode acompanhar a atividade dos corretores dele. Ele pode desejar saber quais as visitas que um determinado corretor realizou dentro de um determinado período. Então ele vai lá, seleciona a visita, o corretor, e o sistema está mostrando aqui quais são as visitas que esse corretor realizou. Quem foi o cliente, quem foi o imóvel e por aí vai, né? Bom, o gerente também pode querer fazer uma análise do desempenho dos corretores. Quer dizer, o sistema vai mostrar, através de relatórios, ele vai mostrar como é que esses corretores se comportaram, né? Sob o ponto de vista de indicadores de performance. Depois, na análise gráfica, a gente vai poder mostrar isso de uma maneira mais fácil de se visualizar. As informações que estão aqui, basicamente, estão lá nessa análise gráfica. Certo? Bom, por último, ele tem aqui a parte de leitura e envio de mensagens, como qualquer outro operador, ele pode ler e enviar mensagens. Agora, na consulta de imóveis, ele pode consultar os anúncios publicados, retornos e visitas e propostas realizadas dos imóveis. Ele pode consultar os imóveis que tenham sido visitados pelos corretores. O sistema permite que o usuário determine que o corretor que tenha visitado o imóvel tenha prioridade no recebimento de um chamado daquele imóvel. Ele tem as consultas gerenciais, que ele pode selecionar as propostas que ele deseja consultar, propostas que estejam abertas, propostas que já tenham sido fechadas, né? Quer dizer, ele chega aqui e diz, eu quero todas as propostas cujo prazo de fechamento é no período de tanto a tanto, cujo percentual de chance de a gente fechar o negócio é de tanto a tanto, para ele saber quais são as vendas que ele pode realizar ainda dentro daquele período, né? Então ele pode consultar as propostas dele de diversas maneiras. Ele também pode, nas consultas gerenciais, consultar os registros de vendas, e depois ele tem as análises gráficas. Ele pode aqui, a natureza de atendimento, ele pode querer saber as vendas que foram, quer dizer, os atendimentos que foram realizados por origem de negócio. Então o sistema mostra para ele que nós tivemos um cliente que veio por captação de corretor, 7 clientes que vieram pela captação direta da imobiliária, 1 cliente da internet, 2 clientes do Jornal Um Dia, 33 clientes do Globo. Certo? Então, ele também tem acesso a essa informação. Aqui ele tem as atividades dos corretores. Se ele quiser graficamente saber como é que foi o comportamento do corretor,
tá certo? Mês a mês, por exemplo, eu vou pegar esse corretor 1 aqui, vou pegar essa atividade de visita, certo? Então o sistema vai gerando mês a mês como é que foi o comportamento desse corretor na quantidade de visitas que ele realizou. E aqui do lado ele coloca os meses e as quantidades de visitas que foram realizadas, tá certo? Então o gerente pode acompanhar toda a performance do corretor daqui. Uma outra coisa que o gerente pode também fazer é a parte do desempenho dos corretores, que corresponde àquele relatório que nós estamos vendo. Vamos pegar aqui o corretor 1, tá certo? E vamos pedir que essa informação nos seja gerada. Tá? Então ele gera um relatório, aqui ele apresenta quantos clientes que o corretor recebeu, quantas ligações ele realizou ativamente, desses clientes, quantos que ele transformou em clientes visitadores, quantas visitas ele realizou com esses clientes visitadores, quantas propostas ele gerou, quantas vendas ele realizou, aqui quantos novos proprietários foram encaminhados para ele, da mesma maneira que os novos clientes, quantas opções de vendas ele obteve, tá certo? E quantas opções líquidas realizadas. Possivelmente ele obteve opções de vendas que foram captadas em outro mês. Aqui, o sistema começa a dar indicadores de quanto que ele realizou de vendas e depois os indicadores de performance. Qual é a capacidade que ele teve de, ao receber os novos clientes, transformar em clientes visitadores? Ele conseguiu transformar em clientes visitadores 45% dos clientes que ele recebeu. Tá certo? Ele, das visitas que ele realizou, 52% ele conseguiu transformar em propostas. Tá certo? Das propostas que ele gerou, 16% ele conseguiu transformar em vendas. Então o sistema apresenta aqui vários indicadores para que a gente possa medir a performance dos corretores. Tá certo? E depois ele também tem um relatório de gerenciais de disponibilidade para ele poder saber os corretores, que dia que frequentaram, que hora que o corretor chegou, né? Ele também tem o relatório de atividades pendentes por corretor, que o sistema mostra para ele, tá certo? O que o corretor está devendo de informação ao sistema. Porque ele, gerente, para obrigar que o corretor dê informações ao sistema, ele pode estabelecer limites de relatório de visitas que o corretor gerou e que ele não informou o resultado. Se ele exceder aquele limite que ele impôs, o corretor não entra em fila de plantão. Isso é uma maneira que o gerente tem de obrigar que o corretor dê informações ao sistema, né? E por último, ele também tem aqui a geração de prestação de contas para o proprietário. Ele pode gerar, da mesma maneira como um corretor, ele pode gerar o relatório de prestação de contas, o e-mail, né? De prestação de contas ao proprietário. Certo? Então, vamos gerar aqui o e-mail. Eu estou sem configuração do e-mail, vamos gerar aqui o relatório, tá certo? Então aqui, o sistema está dizendo para o proprietário que esse imóvel está divulgado no site, possui placa, aqui quais foram os anúncios, aqui ele colocaria todas as visitas que foram realizadas, se foram rejeitadas, por que foram rejeitadas, tá certo? Quer dizer, e aqui embaixo todas as propostas que foram geradas, em que situação essas propostas se encontram. Então isso aqui é uma prestação de serviços que o sistema permite que seja gerada para o proprietário, que é muito importante, né? Então, essas são as funções principais do gerente, embora outras funções também possam ser atribuídas a ele. Vamos então encerrar essa nossa demonstração.